Tá com muita coriza, tá espirrando, tá tossindo? Nem sempre. Doutor Robir, obrigada por ter vindo, um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, virose, época de calor, é muito comum? Muito. Como você falou, a gente acaba lembrando da virose no quadro respiratório, certo? Mas no calor começa a surgir mais os vírus intestinais, que é a popular diarreia, principalmente diarreia, vômitos, que começam a surgir bastante no verão. E por que acontece isso? São um conjunto de fatores, né? No verão a gente costuma comer mais fora de casa, muita gente costuma viajar, ir para a praia. O próprio calor favorece o crescimento de micro-organismos, principalmente bactérias. Então, aquela comida que você esquece fora da geladeira, maionese, carne do dia anterior. Isso acaba favorecendo muito o crescimento de bactérias e levando a esses quadros. Quando a gente fala de praia, a questão da água também pode influenciar? Depende muito de onde você consome essa água. Não tanto assim a exposição ao banho de mar ou onde você vai, mas de onde você consome essa água, o gelo, que é uma coisa que as pessoas não dão muita importância, mas de onde veio esse gelo, se foi de uma água realmente filtrada. Então, isso que acaba levando esses quadros. E aí, como é que tá na sua casa? Virose, sim ou não? Você tem que ficar de olho nisso, viu? Porque virose é coisa séria. Por quê? Se você começar a ter muito vômito, muita diarreia, não consigo sarar, não consigo melhorar nada, seu corpo vai desidratar. E daí, quais os sintomas que a gente tem com essa desidratação do corpo? Você vai começar a ficar mais letárgico, ou seja, mais devagar para as suas atividades, mais sonolento. A sede é um sintoma que surge precocemente, então é muito importante a pessoa se hidratar. É a principal medida durante um quadro de diarreia, um quadro de virose. Dá dor de cabeça também? Dá dor de cabeça, mal-estar, corpo ruim, pode dar febre. Pode dar febre? Pode dar febre. E deixa a pessoa realmente abatida. A pessoa, às vezes, não consegue sair para trabalhar, exercer sua atividade normal do dia a dia, que ela fica de cama mesmo, bem acabada pelo quadro. Quantos dias, Alguns doutor? dias. É normal, a gente diz, um quadro desse durar até 14 dias. 14 dias de 14 virose, dias. doutor? Meu Deus, ó, o pessoal tá mandando mensagem, 43999520380. Você tá com dor intestinal, teve muita diarreia, chegou a ter febre. Meu Deus, pode ser virose, tá dando muita virose, principalmente nessa época do ano. Vai mandando mensagem pra gente no 43999520380. Mensagem de telespectador na tela agora aqui pra você. Oi, Sara. Oi, doutor, boa tarde. Qual o limite máximo de dias que dá pra ficar passando mal sem ficar grave? Porque vômito e diarreia desidrata, né? Quando que eu preciso procurar atendimento médico? 14 dias! Já ela ouviu, né? A pergunta dela. O que fazer? Soro caseiro? Porque a gente não consegue comer nada, muito enjoo. Doutor, só tomar água dizem que não ajuda a hidratar. Precisa do soro? O soro seria o ideal. Por quê? O corpo consegue segurar mais esse líquido dentro da veia, digamos. Se a gente toma só água, o corpo tem uma reação natural de jogar isso para fora no xixi. Então o soro você consegue reter mais. Então o ideal seria você conseguir tomar bastante soro esses dias. Mas às vezes a pessoa está passando tão mal, está com o estômago tão sensível, que até o soro é colocar no estômago e ela joga para fora. Porque tem o soro pronto que a gente compra em farmácia. Sim. A gente pode fazer o soro caseiro? Sim, pode sim. Como que eu faria o soro caseiro, doutor? Como você pode seria? fazer a receita típica do soro caseiro mesmo, ou comprar o pronto, e o pronto tem até sabores específicos, que pode ajudar muito. É tão horrível quanto, viu? É muito ruim, meu Deus, o soro é horrível. Mas se tem que tomar, tem que tomar. Lembrando que só a água não ajuda a hidratar não, viu? Óbvio, tem que tomar água. Mas, gente, o soro é importante. Tem também aquelas bebidas que os atletas usam, os isotônicos. Isotônicos da vida. Ajuda? Não muda muita coisa, não. Não tem uma grande vantagem em relação à água, não. Então, na verdade, a pessoa tem que tomar o que ela conseguir aceitar durante esses dias. Se ela conseguisse o soro, eu ficaria muito feliz. Mas se ela não conseguir o soro, pelo menos água de coco, suco, o que ela conseguir aceitar durante esses dias. Sim. Tá. Ô, gente, você sabe uma coisa? Coisa que vó fala, né? Muitas vezes tem razão, fala, nossa, isso funciona mesmo, é isso. E muitas vezes fala assim, não, isso é só mito, Sara, não ajuda. O que eu quero saber, teve diarreia, minha avó falava assim, meu pai também falava, não pode cortar. É verdade? Esse é justamente um tema que eu publiquei hoje no meu Instagram, vou publicar sobre isso hoje. Se pode ou não cortar a diarreia. Isso é um mito, assim, tem remédios para tentar diminuir o volume de diarreia, porque às vezes você não pode parar a sua vida, você tem um compromisso muito importante, não dá para você perder uma entrevista de emprego por causa de uma diarreia, alguma coisa assim.
Mas é muito importante descartar um quadro mais grave. Por exemplo, a diarreia pode ser um sintoma de uma apendicite, de uma infecção mais grave. Ah, é? Então, é importante essa pessoa passar por avaliação médica, descartar esses quadros mais graves e daí sim o médico falar, você pode tomar esse remédio que vai aliviar os sintomas, vai diminuir a diarreia, mas é importante passar por um médico antes, não ir correndo para a farmácia tomar o remédio para cortar a diarreia, não. Doutor, algumas pessoas, até que eu conheço, acabaram tendo, a gente não sabe se é intoxicação alimentar, se é virose, vai no pronto-socorro ou vai numa UBS, né? E daí o que acontece? O médico prescreve algumas medicações. Ah, se for intoxicação alimentar, toma aqui um antibiótico. Se for isso, tal. Se for virose, não tem muito o que fazer, tem que hidratar, não tem remédio para virose, é um vírus. Nesse caso, não seria bom fazer um exame de sangue? O exame de sangue ele vai vir alterações pelo quadro infeccioso que você está. Independente se for uma intoxicação, infecção por vírus, por bactéria, o exame pode vir alterado e não vai mudar o que o médico vai fazer. A não ser que você venha junto de uma febre muito alta, está tendo, no meio da diarreia, está tendo sangue, muco, algum quadro surgido, algo mais grave. Aí o exame de sangue é bem-vindo. Mas se não, você vai tomar uma furada à toa. Não iria precisar mesmo? Não iria precisar. A maioria dos quadros não precisa, porque o quadro é bem típico. Então, a pessoa foi lá, comeu uma coisa suspeita, uma maionese suspeita e começou a diarreia. O exame de sangue vai vir alterado e não vai mudar em nada. Porque se for uma salmonelose? A salmonelose normalmente deixa a pessoa mais grave. Então, deixa um quadro mais rico, assim. A pessoa fica mais prostrada, uma febre mais alta, pode ter diarreia com muco, com sangue. Então, assim, é um quadro mais chamativo. Não é a popular virose, que a pessoa chega ali um pouquinho abatida, desidratada, mas ela está até que bem. A salmonelose é um quadro mais grave, normalmente. Como é que tá o pessoal aí na sua casa? Manda mensagem pra gente no 43 999520380. Muita gente reclamando de virose. E não tô falando de virose do sistema aqui respiratório, não é sintoma gripal. De diarreia mesmo, muita gente com ânsia de vômito e até mesmo com vômito. Cuidado com a desidratação. Pode fazer o soro caseiro. Soro caseiro é só açúcar, sal? Água, sal e açúcar. É só isso? Tá. Tomou e o dia inteiro tomando? É baseado no peso da pessoa. Então, uma pessoa aí de uns 70 quilos, seria mais ou menos uns 2 litros de soda no dia, mais a água. Então, assim, uma estimativa. Mas, como eu falei, né, a maioria dessas pessoas está com o estômago muito sensível, tendo muita náusea, não é fácil para ela aceitar o soro. Ai, gente, isso era tão ruim. Eu vou na água de coco. Água de coco natural. 43 999520380. Tem mais mensagem de telespectador? Coloca aí na tela pra gente ler. É verdade que o mesmo vírus afeta crianças e adultos de forma diferente? O meu filho teve só diarreia e eu peguei dele. Passei muito mal. E aí, doutor? Sim, tem vários vírus que são muito comuns em criança, né? É a idade, na verdade, da criança se expor. Então, tem muitos adultos que, às vezes, não passaram por essa exposição a alguns vírus na infância, principalmente, e quando eles se expõem depois na fase adulta, eles têm um quadro mais grave, até passam mais mal, tem mais febre, mais diarreia. E, além disso, tem os fatores individuais mesmo. Tem gente que pega uma infecção e fica super ruim, e tem gente que pega e mal sente. Tem coisas que são muito particularidades de cada organismo. Doutor, se hidratar, alimentação, melhor, mais leve nessa época? Principalmente tentar ver a origem do que você está comendo, né? Não comer em lugares suspeitos, que você vê que não condiciona direito o alimento, deixa aquela maionese ali fora da geladeira por horas. Cuidar com alimentos em casa, então é comum a pessoa ter sobra de alimento que esquece fora da geladeira e reaproveita depois. Então, cuidado com condicionar alimentos. E se acabar tendo um quadro desse, dá preferência uma dieta mais leve mesmo. Tá certo. Doutor, outra pergunta que acho que é muito importante a gente falar. Se a pessoa constatou, estou com virose, e daí, o que ela faz? Ela pode trabalhar ou essa virose ela pode passar para outras pessoas? A transmissão, que a gente diz, pode ser fecal oral, ou seja, um alimento contaminado em que a pessoa que está tendo a mão contaminada, por exemplo, vamos citar um exemplo mais prático, um cozinheiro. Que ele que está com um quadro de virose, assim, não seria o ideal ele trabalhar durante esse quadro, porque ele vai manusear alimentos. Por mais que ele tente fazer uma higiene mais adequada nas mãos e tudo, ele trabalha diretamente com alimentos e que outras pessoas podem se contaminar.
Então depende muito da atividade da pessoa. Entendi. E também o quão grave está esse quadro. Às vezes a pessoa nem vai aguentar ir trabalhar. Não vai conseguir mesmo. É diferente quando a gente fala dessa virose, que parece com muitos sintomas gripais, né? Isso. Porque daí é mais fácil essa proliferação. A transmissão é por gotícula direto, quando um quadro respiratório. Então, de conversar perto, espirrar, tossir perto de alguém. Agora, a transmissão num quadro, assim, numa virose intestinal, é alimentos contaminados. Então, se a pessoa trabalha com alimentos, não seria uma época boa para ela trabalhar. Pela uma piscina, aglomeração, muita gente, alguém com virose lá pode passar para o outro ou não? Não, seria muito difícil, é extremamente improvável. O vírus de fora do organismo ali, numa piscina, vai estar super diluído, a chance de alguém de estar contaminado ali, alguém ingerir e passar mal é muito difícil. Como me falaram agora aqui no ouvido a questão da gente cuidar da alimentação, como você falou. E lavar corretamente também. Você vai fazer frutas, verduras, legumes, deixar certinho. Sim, a gente sim. pode colocar um pouquinho. Tem aquele... pitadinha de água sanitária, às vezes. Cloro, tem produtos específicos também. Tem produtos específicos. Isso é importante, pode evitar. Sim, é importantíssimo. Isso é bom, viu, gente? Eu tô aqui ouvindo, é engraçado que eu tô ouvindo o Switcher, né? Eu escuto a Ferzinha quando ela fala comigo, mas eu escuto o Diego falando, escuto agora todo mundo falando. E daí eu escutei o Diego falando assim, um nome que a gente chama, uma metonímia, né? Para água sanitária. É água sanitária, Diego. Você fala aquele outro nome, não é água sanitária. Sabe aquele outro nome, né? Sim, sim. Então, não é, mas não é. É aquele lá mesmo que você tá pensando que é legal, que é bom, que bom, mas não é. Entendeu? Vamos lá, 43999520380, mensagem de telespectador, coloca na tela aqui pra gente. Oi, Sara, Celis mandando mensagem. Desejo a você uma ótima semana para você também, meu amor. Sara, misture 1 litro de água mineral, de água filtrada, de água fervida, mas já fria, uma colher pequena, tipo cafezinho de sal, e uma colher grande, tipo sopa de açúcar. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao doente em pequenas colheradas. Eu já fiz e deu muito certo. Uma ótima dica. E outra coisa, né, Celis? Bem geladinho, né? Que daí parece que vai melhor, não é, doutor? Sim, sim. Coisa que a gente pode ajudar a soltar mais. Ninguém merece tomar um soro quente ainda. Não dá, né? Se já é ruim tomar soro quente, ai, Catil, você não rola, né? Pelo amor de Deus. Uma tática boa que a telespectadora falou de oferecer em colheradas. Colherada. Pelo menos assim, tem mais chance da pessoa realmente conseguir. Eu já faço assim, ó, vai. Glu, 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 glu. Vai, gente. Tapa o nariz e manda que manda. Doutor, obrigada. Muito Foi um obrigado. prazer recebê-lo, doutorão. Sara. Muito As obrigado portas pelo estão convite. abertas. Volte mais vezes. Acho importante a gente falar sobre várias essas questões. E o médico infectologista pode nos ajudar e muito. O doutor Almir vai voltar. Mas antes, você sabe que tem muita gente de férias agora em casa. Então é aquele período de muita atenção,